Vamos nós? Bom, pessoal, boa noite a todos e a todas. Nós estamos aqui reunidos no Setorial de Saúde do PT Fortaleza para tratar sobre o tema controle social do SUS. Gostaria de convidar, antes agradecer a presença de todos e todas. Essa reunião vai tratar do controle social e tem um interlocutor importante, tem dois interlocutores, que são as pessoas que militam no controle e os nossos parlamentares da Câmara de Vereadores de Fortaleza. Já está aqui presente o companheiro Guilherme Sampaio e Ronivaldo Maia, e a companheira Larissa, ela já justificou que passará na reunião, mas tem outra agenda a cumprir nesse mesmo horário. Então, quero convidar o companheiro Mário Mamed para fazer a abertura dessa reunião e, em seguida, dar prosseguimento no nosso diálogo de hoje. Companheiro Mário Mamed. Microfone, Mário, por gentileza. Perdão, desculpa. Boa noite aos companheiros, companheiras, essa turma querida que aqui se reúne, com tanta gente boa, e é bom poder encontrar vocês. E vou fazer uma breve saudação, um breve comentário de abertura, porque eu estou enfrentando um choque de agenda. Eu falei para o Valmir que fui convidado e não pude recusar de maneira nenhuma a participação numa live do pessoal da área de psicologia, que tem sido verdadeiros heróis desde o início da luta antimanicomial, para fazer um retrospecto histórico de como foram os acontecimentos do ponto de vista da formulação e a luta pela implementação de leis de reforma psiquiátrica no país e particularmente aqui no Ceará. Do nosso gabinete saiu a segunda lei estadual. A primeira foi do Marcos Solino, no Rio Grande do Sul, e a segunda foi a nossa. Então, dado esse aspecto político, histórico, eu não pude me furtar de maneira nenhuma. E, claro, vou participar com muito prazer. Mas, quando a gente faz uma opção, espero o carinho, a compreensão dos companheiros que estão no outro encontro também, da mais alta relevância, para ficar com a participação mais reduzida. O que é que eu quero comentar? Nós estamos numa luta difícil, uma luta de resistência, uma luta pela busca da garantia, né, de somar forças para a manutenção do Estado democrático de direito. A luta para garantir que os princípios constitucionais da Carta Magna não sejam mais violentados, não seja mais violada. A luta para pôr fim a um desgoverno que está simplesmente destruindo esse país, entregando suas riquezas e buscando aniquilar o serviço público, aquela concepção do Estado mínimo. O agente de todos os males do serviço público é o servidor público, a servidora pública, e por isso ele deve ser extremamente reduzido para entregar a gestão pública de questões fundamentais como saúde, educação, segurança e outros setores de igual importância para o setor privado, porque o setor privado sabe administrar, o setor privado bem administra. E nesse rol de acontecimentos, nós temos um sistema de saúde, o SUS, que custou muito esforço, custou muita elaboração de grandes pesquisadores da saúde, não só médicos, mas de todas as áreas de saúde, numa visão plural, numa visão abrangente, numa visão alargada, de oferecer um modelo de assistência de saúde, de uma política de saúde que verdadeiramente compreendesse o fenômeno de saúde e doença e pudesse dedicar à população desse país, sobretudo os setores mais abandonados, mais sofridos, historicamente e politicamente mais excluídos, uma assistência à saúde com dignidade, uma assistência à saúde com toda a complexidade que isso exige. E eu estou muito preocupado, porque está mais do que claro para mim, para todos nós, a tentativa de destruição do SUS, a tentativa de aniquilamento do SUS. Não é de remodelar o SUS,
não é a busca de outra concepção que nós poderíamos discordar, mas teríamos que discutir. A tentativa é de aniquilamento, de destruição do modelo, porque é um modelo que tem, sobretudo, uma coisa importante, que garante até hoje a sua manutenção, garante o SUS ter chegado aos nossos dias como uma política de Estado, que é a participação social. É a única lei brasileira, quando trata de participação social, que não só recomenda, ela coloca a participação social como uma coisa absolutamente obrigatória por um dispositivo legal. É uma determinação legal que haja uma participação popular nos 3 níveis de gestão, federal, estadual e municipal. Ou seja, conclama a participação social na condução dos destinos de uma política de saúde. E isso incomoda a esse desgoverno Bolsonaro. Isso incomoda ao setor privado. Isso incomoda aos empresários que fizeram da prática da saúde, na verdade, a indústria da doença. E nós precisamos resistir a isso. Eu acho importante esse encontro, aqui eu termino, não devo me alongar, porque até algum tempo atrás, essa questão da saúde era coisa ligada ao pessoal da saúde, era uma coisa pensada, era uma coisa ligada a alguns pensadores da saúde, da elaboração da política, até mesmo a academia brasileira se colocava um pouco distante, porque parte da elite desse país acha que não precisa do SUS, ela não tem uma compreensão da dimensão do SUS. O movimento sindical também não tinha compreensão de que, para exercermos e termos cidadania, é importante políticas públicas em setores fundamentais e a saúde é um direito absolutamente inarredável. Portanto, o setor sindical manteve-se um pouco distante desse processo. E é preciso que nós somemos, isso não é uma crítica, sobretudo não é uma crítica negativa, constatação factual, histórica, porque houve um distanciamento, não houve uma participação à altura do desafio da construção de um sistema único de saúde, e dessa feita, para resistir, para garantir o SUS, para fazer com que ele não seja destruído e que ele se mantenha como uma política de Estado, é preciso uma alargada participação de todos os agentes políticos e sociais que nós pudermos abraçar, que nós pudermos trazer para essa discussão. Então, eu faço isso quase como se fosse um clamor de alguém que está muito angustiado. Antes da abertura do debate, o Valmir mostrou a carteira previdenciária dele, porque eu fui de uma época como médico em que você só podia atender quem tinha carteira assinada. Isso não é questão qualquer. Como médico, eu vivi um drama de estar de plantão no pronto-socorro do antigo INAMPS e chegar uma pessoa doente, com dor, com febre alta, e dizer: doutor, por favor, me atenda. Eu não tenho para onde ir. Eu estou com muita dor. Eu estou doente há 3 dias. E você tinha que fazer uma ficha dizendo que aquela pessoa era previdenciária, inventando o número de carteira. Imagina você internar uma criança com uma sequela de poliomielite grave e ter que forjar uma situação de que aquela criança foi vítima de atropelamento. Eu digo isso sem nenhum medo. Eu forjei muita internação de criança pobre para operar sequela de poliomielite. Porque, para mim, se colocava o direito à vida e o direito à assistência à saúde como um direito que eu tinha que respeitar, mesmo correndo o risco que eu pudesse estar correndo pelo fato de forjar uma situação de atendimento para garantir aquela criança um direito. Esse drama eu vivi, eu e vários colegas. Eu não quero voltar a isso de maneira nenhuma. E sei que grande parte da população brasileira não tem disponibilidade orçamentária financeira para pagar um plano de saúde. Eu sei disso. É preciso, então, que a gente arregimente forças para defender não só o Estado de Direito, a Constituição, mas defender o SUS como patrimônio do povo brasileiro. Esse é o meu pensamento e, eu diria, a minha angústia também. Obrigado, Mário. Vamos, então, prosseguir na nossa reunião para enfrentar esse desafio. E você não está só, Mário. Estamos juntos e precisamos ampliar nosso time jogando forte contra essa situação grave e que é um direito fundamental da vida do nosso povo. Prosseguindo, vamos ouvir o companheiro Diógenes, que é desse setorial e também ele é o presidente do Conselho Regional
6 da Prefeitura de Fortaleza, é que ele tem uma apresentação, a ideia é que ele faça em 15 minutos uma síntese dos problemas que temos, e eu vou fazer uma apresentação aqui, eu vou exibir a apresentação e Diógenes com a palavra em 15 minutos para a gente prosseguir ouvindo os nossos parlamentares de Fortaleza. Companheiro Diógenes. Em primeiro lugar, boa noite a todos, saúdo aos presentes que estão nesse momento importante. E a minha apresentação é simples, baseada em educação popular em saúde, de uma cartilha que eu fiz em alguns cursos, que fala sobre a importância do controle social na saúde. Todos nós sabemos que teve seu início na redemocratização do Brasil, nas décadas de 70 e 80, com o movimento da reforma sanitária, que houve uma grande participação popular no processo das políticas públicas, porque nós, pela primeira vez, houve uma conferência nacional que teve acesso à sociedade civil, que foi a 8ª conferência, em 1986. E aí as leis, as instâncias oficiais que originaram o SUS são essas leis de 88, 81, 42, que dá início ao processo institucionalizado, os conselhos de saúde permanente e as conferências de saúde de 4 em 4 anos. Passar logo aqui. Bom, a Lei 8080 de 90, ela dispõe sobre as condições para a promoção e recuperação da saúde, e a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Basicamente, no seu artigo 2, ela define que a saúde é um direito universal e gratuito e um dever do Estado. E ela torna-se a saúde, a partir do momento dos constituintes de 88, ela torna-se um dos braços do tripé da Seguridade Social. A Lei 8142 também está no Sistema Único de Saúde, e também sobre as transferências intergovernamentais dos recursos financeiros. Nesta mesma lei, ela ordena que o CONAX, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, e o CONASEMES, das Secretarias de Saúde, tenham representações permanentes no Conselho Nacional de Saúde. Pode passar. Vocês vejam bem essa distância. De 1990, após 22 anos para 2012, foi que o Conselho Nacional fez essa resolução e dando as suas diretrizes. São essas aqui, né? Eu defini a definição dos conselhos de saúde, que regulamenta a descentralização dos mesmos, né, que o Poder Executivo deverá acolher as demandas do Plano Municipal de Saúde nos seus entes federados, a organização dos conselhos de saúde que regulamentam as composições e paridade nas áreas de saúde, que dá autonomia administrativa, inclusive financeira, para o seu funcionamento. Mário? A resolução. Esta resolução é a última resolução. Depois da 453, veio essa 554 do Conselho Nacional de Saúde, que é a mais recente. Ela contém 7 diretrizes que fortalecem o controle social na defesa do SUS. Eu destaquei só a terceira aqui, mas todas elas fortalecem o controle social. A terceira diz que as deliberações aprovadas em reuniões, nas plenárias das conferências de saúde direcionadas à gestão da Secretaria de Saúde devem ser asseguradas por sua respectiva esfera governamental. Aqui é a composição dos conselhos, que todos nós sabemos, que são 25 de governos, né, e prestadores de serviço, 25 de profissionais de saúde, e a outra metade seria dos usuários do SUS, né, que são todos, que são o pessoal do sindicato e etc., não só do sindicato, de associações, de ONGs e das minorias marginalizadas. Aqui são as leis que hoje vigoram aqui no município de Fortaleza, que regem o Conselho do Municipal de Saúde.
principalmente essa aqui, 8066, que é do tempo do Dr. Juraci Magalhães. Essa daqui, que ela tem mais de 22 anos, e elas estão alinhadas com o decreto, né, 12.104, que ela também já indica uma reformulação, né? Esse decreto, volta um pouco, Valmir, eu queria destacar esse decreto. Esse decreto aqui, 12.104, de 2006, ele tem 15 anos e necessita ser atualizado com a nova configuração das regionais. Pode passar. Por isso é que nós temos um projeto de minuta de lei já na Câmara, protocolado, que dispõe sobre a reestrutura dos conselhos de saúde no município de Fortaleza, alterando a sua composição, e as comissões permanentes também, aumenta as comissões, flexibiliza e atualiza as representações dos conselheiros na participação social, e este eu considero um dos maiores desafios, pautar na Câmara essa mudança, que eu sei o quanto é difícil isso, dessa proposta de minuta. Pode passar, Valmir. O Conselho Municipal de Saúde é um colegiado permanente de diferentes segmentos da sociedade e a lei reconhece seu poder de deliberar, de decidir sobre assuntos de saúde do seu município, também de aprovar ou desaprovar as contas ou ações na política de saúde. Aí aqui tem um slide sobre as conferências, que é outra determinação, né, da Lei Orgânica Nacional, que são as plenárias de 4 em 4 anos, ou de 2 em 2, dependendo dos vários segmentos sociais, para a formulação de políticas de saúde nos seus níveis correspondentes. Pode ser convocada pelo Poder Executivo ou pelos Conselhos de Saúde. Aqui eu destaquei que o município de Fortaleza teve, só um minuto, Valmir, teve sua última conferência em abril de 2019, e para o ano já é para ter a outra conferência, né, de 4 em 4 anos. O estadual, o CESAL, né, que é o Conselho Estadual, teve sua última conferência de 29 a 30 de outubro do ano passado, porque eles precisavam se adequar ao regime, um decreto de regionalização. E o federal, a sua última conferência também foi em 2019. Foi a 16ª Conferência Nacional. Pode passar, por favor. Portaria do Ministério da Saúde. Existe uma portaria do Ministério da Saúde, 2135 de 2013, que estabelece diretrizes na execução do plano de saúde do quadriênio. Tem que ter um tempo considerado, inclusive, que deva observar os prazos do PPA, que é o Plano Plurianual, definido nas leis orgânicas do município. Para quê? Para contribuir com a sua execução. Porque tem que estar, o nosso plano municipal de saúde tem que estar em consonância com o nosso PPA do município. E o plano de saúde, ele é importante porque ele faz uma análise situacional da saúde, ele tem as definições das suas diretrizes e metas, ele também orienta o monitoramento e avaliação das políticas públicas de saúde durante os 4 anos, e depois de ser, ele é submisso e aprovado, para ser aprovado, tem a submissão e aprovação no próprio Conselho de Saúde. Aqui tem uma foto sobre a importância do plano de saúde, né, que passa pelo PPA, tem que estar em consonância com o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, depois que detalha, e depois vai para a lei orçamentária anual, e o Conselho sempre acompanhando todo esse movimento. O plano plurianual ele é elaborado no primeiro ano do governo gestor, com duração de 4 anos, contempla todas as prioridades e diretrizes das secretarias temáticas do município. E aqui eu abri um parênteses e botei uma observação importante, porque se as diretrizes do nosso Plano Municipal de Saúde não estiverem em consonância com o PPA do município, aí, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, como nós estamos passando agora, elas certamente não se concretizarão.
aqui eu destaquei esse gráfico para ver a importância do gráfico do PPA de 2018 e 2021, que ainda está. Aqui eu destaquei para a gente ver que as propostas que a comunidade colocaram, ela tem 26% aqui, esse maior aqui de azul, de infraestrutura. A saúde ficou com metade, 13,43%. A educação vem em segundo, com 11,48%, e o esporte e lazer vem em terceiro aqui, com esse 11,35%. Então, uma situação de pós-pandemia, eu acho que a população deveria dar mais crédito à saúde. Aqui é a lei de diretrizes orçamentárias, que ela vem em seguida do PPA, é a lei que faz o detalhamento. Volte aí, Valmir, por favor. Faz o detalhamento do aporte financeiro para secretarias temáticas e autarquias do município no período de 1 ano, e que orienta a construção da LOA. A LOA estabelece quanto de receita cada município disponibiliza no seu orçamento para gastar no setor das secretarias, conforme a lei orgânica aprovada nos seus municípios. Pode passar? Aqui aqui são os tópicos das propostas do Setorial de Saúde, que na última reunião, no dia 13 deste mês, a gente teve, eu relacionei aqui. Os conselheiros botaram a criação e implantação de um selo nos estabelecimentos de saúde. Aqui tem conselhos de saúde. O B é dar condições estruturais e administrativas para o seu devido funcionamento dos conselhos, oferecer condições de trabalho para os conselheiros de saúde, tendo em vista que dispõe de condições materiais, que indispõe, de materiais suficientes para o exercício das suas atividades. Pode passar? Promover atividades de formação e qualificação dos conselheiros de saúde, ampliar a cobertura das ações da saúde na atenção básica, ter uma cobertura e atendimento em todas as áreas da cidade pelo Programa Saúde da Família, que é o ESF, realização de concurso público, isso é muito importante para os profissionais da saúde, para evitar o avanço da privatização das OS, né, dentro do sistema, e intensificar em Fortaleza a organização popular para um efetivo controle social da saúde no âmbito da militância petista. Eu aqui agradeço a participação e obrigado a todos pela atenção. Obrigado, Diógenes. Então, feita essa exposição, a ideia agora é a gente ouvir os nossos parlamentares. Nós temos o Guilherme e Ronivaldo Maia. Então, gostaria de saber, a ideia nossa, Ronivaldo e Guilherme, é ouvir vocês por um período de 15 minutos. Em seguida, a gente vai fazer o trabalho em grupo para o aprofundamento, digamos assim, das ações operacionais e práticas para contribuir com a construção de fortalecimento do SUS a partir do controle social. Companheiros Guilherme e Rony, parece que você vai sair mais cedo, né? Se você quiser, pode começar. E, Valmir, que eu entendi que era 15 minutos para os 3 parlamentares, então a gente fica com 5 minutos cada um, né? Mas vocês estão em 2 agora, vocês poderão... Mas a Larissa vai entrar, eu estou só querendo preservar seu planejamento. Essa né? A aí que Larissa eu vai quero entrar. confirmar. 5 minutos, então, ou é 15? Nós não vamos querer que prejudique a contribuição de vocês, tá certo? O tempo é mais uma questão só de racionalizar assim, a objetividade da nossa reunião, tá bom? Mas Fica à vontade. Roteiro. Perfeito. Ronivaldo Maia, por favor. Ok. Não, primeiro, sem sombra de dúvida, gente, aí não é só que momento meu muito duro para nós, né? Agora mesmo estava escutando aqui notícia dessa show da reforma administrativa que está em curso, e é um desmonte, né, do Estado brasileiro. Nós precisamos, o quanto antes, que esse governo não tenha tanto êxito nas coisas. Em se tratando desse desenho da saúde, que a gente sabe que está melhor consolidado, como a gente viu aí na exposição, o que dizer, senão, que a gente precisa, com muita urgência,
Para você ter uma ideia, falo do ponto de vista objetivo, concreto, em se tratando do controle social, a gente sabe que, no caso da saúde, isso está institucionalizado desde o seu nascedouro, com a preocupação correta daquela construção que foi a partir das leis de 88 e tal. Depois, durante os governos republicanos da Nova República, e particularmente nos governos populares, o controle social, a partir da ideia de conferências e tal, inclusive avançou em outros setores que nem existiam. E isso, de alguma maneira, fortaleceu o sentido do controle social. Mas uma coisa é fato. Hoje a pergunta é: como é que anda o controle social na área da saúde, inclusive em Fortaleza, no Estado brasileiro como um todo? Eu não tenho dúvida que como a vida nunca foi fácil para nós, a tarefa, o desafio, e aí eu quero saudar essa coisa muito maravilhosa, eu considero, do PT está pautando a partir da organização dos seus setoriais e, destacadamente, o da saúde com mais vida real, né, dessa nossa construção real. Por exemplo, quando a gente fala de fato do debate lá no âmbito da Câmara, no plano municipal, isso precisa, a partir de uma movimentação que o setorial do PT cutucando, isso dá vida, por exemplo, agora mesmo. Nós estamos discutindo o PPA, que é obrigatório, e a gente sabe que se não fizermos, nós, do PT, nós somos 3 apenas, o setorial de saúde, nos lembrando agora dessa necessidade, a gente só pode, com o apoio de vocês, ir para cima para ver como é que a gente... Estou dando como exemplo agora, porque a própria coisa da legislação prevê que a pandemia mexe em tudo, e é o que está acontecendo. Não é o que está acontecendo. Eu fico vendo, por exemplo, semana passada mesmo, já na discussão do plano, lá na Vila Velha, nossos apoiadores foram para cima para colocar no plano a reivindicação do posto de saúde. E isso a gente articulou a partir dos conselheiros locais, que é de saúde. Ou seja, muito, sem sombra de dúvida, ato de tarefa cotidiana, atual, necessária, para que a gente possa, nessa situação que estamos atravessando, de ataque. Quando eu digo de ataque, é porque o governo federal, para você ter uma ideia, em muitos locais onde não estava na lei, ele simplesmente extinguiu. Vocês sabem disso. Havia uma série de conselhos que eles extinguiram, né? Porque, inclusive, diferente da saúde, não estavam tão desenhados institucionalmente na lei como é a questão da saúde. Mas, mesmo estando, eu não duvido, tá certo, que em locais onde a prefeitura, eu não falo aqui do PDT, mas onde a prefeitura é desses partidos aliados com o governo federal, eles ignoram, muitas vezes. É lógico que essa vinculação legal faz com que os gestores, até por uma questão do recurso que vem vinculado, se obriguem a investir, né, a favorecer. Mas eu, Valmir, que entendo dessa reunião com os nossos parlamentares, a correta cobrança da presença do PT no parlamento, num dever de ofício nosso, de representante da população, fazer esse trabalho, porque não é uma política qualquer. A política de saúde sempre foi e continua, e precisa, mais do que nunca, ser prioridade. Os ataques ao SUS é isso mesmo, não tenha dúvida. Na mesma proporção que eu lembrava da reforma administrativa, se é verdade que a gente estava para ampliar, o grande problema do SUS, nós já sabemos de algum tempo, é o financiamento, ou a ausência do financiamento.
E concretamente, o que se está dado desde o governo Temer, com a PEC da morte, com o congelamento, e agora com esse agravamento, nós só estamos gastando o que estamos com a saúde em virtude da história da pandemia. Senão, os orçamentos da saúde estariam igual o da educação, que está, comparado com anos anteriores, quase 30% menor do que o que era colocado. Então, eu quero seguir nessa relação que o setorial está construindo, no dever de me colocar à disposição, e acho que essa é a intenção da bancada, por exemplo, essa questão da atualização das legislações. A gente precisa atualizar de Fortaleza, a gente precisa, inclusive, se for o caso, nós somos 3 mandatos, a gente tem força para pautar isso na Comissão de Saúde da Casa, e assim, óbvio, a gente conseguindo aí o desempenho. Mas eu não tenho muito assim mais do que acrescentar, eu estou entendendo essa nossa presença num ato que não é só agora, e é uma mão de via dupla mesmo, né? Nós cumprindo as tarefas lá, ao mesmo tempo que a gente pode cumpri-las melhor, bebendo num debate que o setorial consegue fazer com mais legitimidade, porque muitos são conselheiros, são ativistas que estão dentro do desenho da saúde. Era um pouco isso, Valmir. Eu não preciso mais do que esse tempo e me colocando no reforço do nosso mandato para cumprir a tarefa que a gente não tem dúvida é uma tarefa dos petistas, que é a defesa do SUS, que é a defesa do controle social da saúde nesse sistema tão importante que é atacado e que, naturalmente, a defesa dele passa por a gente manter ele forte, vivo, legalmente fortalecido lá na Câmara. Obrigado, Ronivaldo. E assim, nós temos, além da necessidade de vacina, mais estrutura de saúde básica em diversas especialidades, nós temos, neste momento, no estado do Ceará, vai ter eleições para o Conselho Estadual. Saiu o edital ontem e prevê inscrições até o próximo dia, parece que 5 de junho. E nós estamos aqui, Ronivaldo, Guilherme, nós todos e todas, não para fazer cobrança a vocês, mas para nos alinharmos a vocês, juntarmos força e todo mundo entrar em campo, ombro a ombro, para jogar esse jogo, vencer dificuldades e conquistar as nossas vitórias para o nosso povo mais necessitado. Companheiro Guilherme Sampaio. Obrigado, Valmir. Boa noite aí a todos. Obrigado, Diógenes, pela síntese aí que você fez, que ajuda a gente aí chegando e a organizar as ideias. Um beijão, Alexandrina, Erismar com a sua animação na jornada, Raquel, bom te ver, Edmilson também, comandante, nosso líder Rony, Zé, Verônica, Renata, que está aqui representando a Larissa, eu acho, né? A outra Renata, Amanda, Inácio, Dudu, Sebastião, Vitor e William. Gente, prazer estar aqui com vocês. É também não só um prazer, é uma responsabilidade também, como disse o Ronivaldo, não só pela relevância da pauta, mas também pelo papel político que o setorial de saúde tem assumido nos últimos tempos, muita disciplina, organização e provocado discussões constantes, permanentes, pautado a partir da bancada, da sociedade, e a gente está precisando mais do que nunca disso, né? Desse envolvimento, de estratégias de envolvimento, de espaços de mobilização política, especialmente quando o SUS está sob ataque, como disse o Mário Mamed. Eu queria começar, a partir registrando aí a fala do nosso líder, do vereador Ronivaldo, na Câmara, afirmando que a bancada do PT, na condição de presidente do partido, acho que eu posso prestar esse testemunho, tem sido extremamente atuante nas pautas da Câmara Municipal no que diz respeito ao enfrentamento à pandemia, quer seja através de projetos de iniciativa dos vários mandatos, de requerimentos de iniciativas dos vários mandatos,
quer seja através da nossa participação em espaços institucionais do parlamento. Ano passado, o Ronivaldo integrou a comissão que foi especial, criada para acompanhar as medidas governamentais relacionadas à pandemia. Esse ano, eu e a Larissa integramos a frente parlamentar, que está sendo extremamente atuante em defesa da vacinação, com um conjunto de iniciativas, para não falar dos vários projetos de lei aqui, não tomar muito tempo, e requerimentos da nossa bancada a respeito dessa pauta prioritária da saúde, que é o enfrentamento à pandemia. Queria, em função disso, também dizer, até pelo perfil da nossa composição aqui, que não é uma luta que se faz sozinho, né? Então, aqui tem hoje, acho que 4 companheiros do nosso mandato, além dos companheiros dos outros mandatos. Está aqui a Amélia Cabó, que é profissional do laboratório do Hospital Universitário. Está aqui o Vitor, que é agente de endemias. Está aqui o Eduardo, que é enfermeiro. Está aqui o Ibiapino. Está aqui o Zé Alberto. Todos os companheiros que integram o nosso mandato, né, ajudando a construir essa discussão, sem falar nos demais também. E eu vou me ater à proposta, já que a gente está discutindo controle social e no setorial do PT, eu vou concentrar aqui nessa ligação. Até porque eu achei que na apresentação do Diógenes, a identificação de pautas prioritárias está muito bem definida pelas discussões anteriores do setorial de saúde. Então, eu vou focar aí esse tema que o coletivo nos propôs, o setorial nos propôs, controle social e o PT, e a bancada do PT, né? Para entrar nisso aí, eu queria registrar que, paradoxalmente, a gente nunca viveu um momento em que houvesse tanta percepção e apoio social ao SUS por parte da sociedade como a gente está vivendo nesse momento. É preciso a gente enxergar isso, porque isso é um fato político extremamente relevante e um elemento da conjuntura que, para quem como nós entende o que é o SUS e que ele é um instrumento fundamental de cidadania e do projeto de país que a gente quer construir, nós não podemos desconsiderar. Não existiu propaganda mais forte para o homem médio, para a mulher média, não é o profissional da saúde que lutou na reforma sanitária, a sociedade, sobre o que é um SUS, qual é a diferença que o SUS faz na vida do povo, do que as dificuldades que a gente está enfrentando nesse momento e os próprios ataques. Então, todo mundo hoje vai se vacinar e leva sua plaquinha e diz, eu defendo o SUS, defendo... Isso nunca, nesse estágio de consciência, nós nunca tivemos antes, pessoal. Isso é um elemento muito valioso da conjuntura que a gente precisa entender. Paradoxalmente, como já exemplificou o Mário, nós nunca tivemos, desde que o SUS foi criado, um ataque tão frontal à sua estruturação nas mais diversas dimensões, quer seja o controle social, quer seja as diferentes políticas. Hoje, a nossa pauta é a luta antimanicomial, basta ver os decretos aí do governo Bolsonaro, voltando ao tempo do Bumba, em relação a essas discussões que já pareciam superadas entre nós, né? É como se o filme estivesse voltando. A desestruturação do plano, a desmoralização do Programa Nacional de Imunização, né? A desmoralização, a desacreditação oficial do recurso vacina, quando o Brasil patrocinou, ao longo dos últimos anos, a constituição de um dos programas mais bem-sucedidos, patrimônio, como foi dito aqui pelo Mário, em relação ao Plano Municipal, Plano Nacional de Imunização, Programa Nacional de Imunização. Enfim, em todas as dimensões do que o SUS representa, há um ataque frontal. Eu queria lembrar a fala ideológica, a fala do ministro Guedes, nos últimos dias, para quem acompanhou, a fala vazada dele, aquela gravação dele, em que ele defendia, ele falava, as pessoas no Brasil querem viver 100 anos. E ele defendia abertamente a retirada do Estado e trocar SUS por voucher, que é o responsável por essa visão, que é responsável por essa crise política que está vivendo aí o Chile e que, felizmente, a população deu uma resposta categórica, elegendo 2/3 da Assembleia Constituinte de oposição ao governo de direita lá no Chile. Com a diferença que a direita lá parece ser um pouco mais, tem uma fachada de polidez, né? Porque direita normalmente não é polida, mas algumas, pelo menos, se preocupam em usar uma máscara de polidez.
Então, o Paulo Guedes propõe voucher. Então, o sujeito, ao invés, recebe um voucher e, quando ele tem uma necessidade de saúde, ele procura um estabelecimento privado. Essa é a proposta do Guedes. Então, é uma desconstrução mesmo, é um ataque na estrutura. É como se vocês pegassem um prédio que vem sendo erguido pela luta do povo brasileiro e você mirasse as colunas de sustentação e ficasse botando umas bombinhas ali para ver se fragiliza. Felizmente, tem uma geração de construtores desse sistema, especialmente entre os profissionais de saúde, os conselheiros também. Felizmente, é uma geração que deu a vida pela redemocratização do país e, nas circunstâncias dessa pandemia, acaba que a sociedade toda entendeu o que é o SUS. A ficha cai do que é o SUS. Esse é um elemento da conjuntura que eu queria destacar. O segundo elemento diz respeito a como se dá, né, esse controle social, o que é que isso tem a ver com o PT, com a nossa atuação, com as nossas estratégias do momento, né? Então, diante desse ataque e diante dessa oportunidade, que é a compreensão social sobre a importância do SUS, é estratégico que a gente seja capaz de mobilizar a sociedade para consolidar o SUS, que está sofrendo esses ataques, mas são ataques conjunturais. Nós tivemos um golpe político. Esse golpe político interrompe, faz uma fissura no processo de redemocratização e de todas as consequentes políticas e instrumentos de garantias de direitos decorrentes do processo da democratização, aí incluído o Sistema Único de Saúde. Então, nós precisamos derrotar esse golpe, obviamente, e consolidar a construção que se estabelece a partir do pacto pós-ditadura, por conseguinte, sacramentado na Constituição de 1988, pacto de saída da ditadura. Mal resolvido, né, mas é um pouco isso a nossa história. E, ao mesmo tempo, a gente precisa, ao tempo em que a gente derrota o golpe, consolida o sistema, a gente precisa pensar sobre o próprio sistema. São tarefas que se retroalimentam. Então, como tem se dado na prática o funcionamento desses mecanismos de controle social, que são extremamente democráticos, previstos na regulamentação do Sistema Único de Saúde? Como eles têm funcionado? Quais são os elementos tensionadores do exercício da função de controle social? Uma primeira observação que eu faria, como um parlamentar que acompanha essa política há algum tempo, diz respeito ainda à ingerência do Poder Executivo sobre as instâncias de controle. Essa ingerência, ela utiliza os meios de sempre. E, sobretudo, no momento de fragilidade econômica, que a população está mais vulnerável, essa ingerência ela se amplia. Essa tentativa de controle, né, de dominação, de representações da sociedade nos diversos conselhos, a despeito da luta valente de muita gente que está nos conselhos e que nos procura todo dia para poder continuar nessa luta e instigar. Mas há um processo o tempo todo de tentativa de garrotear os conselhos. Pelo menos nas discussões que eu acompanhei no Conselho Municipal de Saúde em relação ao OS no Hospital da Mulher, isso ficou muito claro. Então, é preciso a gente pensar sobre como é que a gente faz face a isso. Um segundo aspecto diz respeito a como ampliar a nossa presença nos conselhos. E aí eu queria chamar a atenção para uma estratégia de mobilização de base do partido, muito interessante, muito mobilizadora, que é a Jornada Paulo Freire, com núcleos, e de que maneira esses núcleos podem potencializar uma participação maior da nossa militância nesses espaços de controle social. Acho que isso é uma ponte que pode vir a ser feita. E um terceiro diz respeito à nossa aproximação como partido, com suas diversas instâncias, desde a bancada até os setoriais, a nossa aproximação, como provocou hoje o setorial, com os conselhos de saúde. Porque o que a gente vê lá na Câmara, e o Rony Valdade confirmar isso, é que a gente tem, muitas vezes, companheiros valentes lá no conselho da unidade de saúde do seu bairro, lutando sozinho, ou um ou dois,
e o outro tem um cargo na gestão, e o outro é uma liderança comunitária, que a prefeitura resolveu um problema para ele, e por isso ele vota sempre com a posição da prefeitura, não tem coragem de fazer uma denúncia. Aí no conselho da unidade de saúde você tem um ou dois valentes lutando sozinho e se sentindo sozinho. Como o nosso partido pode chegar perto desse povo? Como o nosso partido pode dizer que essa luta é a luta do PT? Como o nosso partido pode juntar esse povo, como está propondo aqui o setorial hoje? Esses conselheiros que estão aí soltos, né? Como as estratégias em curso do nosso partido, como a Jornada Paulo Freire, pode facilitar que mais gente se interesse de participar dos conselhos e pode também trazer conselheiros para se integrarem nesses núcleos de base, né? Então, são questões que eu jogo a título de colaboração inicial para o nosso debate aqui nessa noite. Obrigado pelo tempo, Valmir. Obrigado, Guilherme. Companheira Larissa, você ainda está na nossa sala, Larissa? Sabemos do seu compromisso, você tem uma agenda. Oi, Valmir, boa noite. Estou aqui, sim, entrando já aqui na live da luta antimanicomial, mas quis passar para registrar, né, o nosso compromisso com essa pauta, dizer que a gente está à disposição. Nossa assessoria está acompanhando aí a reunião desde o início, né? Eu não posso participar hoje, né, acompanhar tudo, porque já tinha outro compromisso, né, com essa pauta, né, que é a luta antimanicomial, uma pauta muito importante no âmbito da saúde mental, que a gente tem uma atuação forte também, né, na fiscalização da RAPS, né, dos CAPs, e a gente vai estar hoje compartilhando, tá com outros colegas de partido também, Mário Mamed também vai estar participando desse mesmo espaço. Então, não vou conseguir acompanhar aqui, mas Renata está aqui e a gente fica à disposição para contribuir aí na construção das lutas, nos encaminhamentos, tá? Com a nossa voz para a defesa das pautas que vocês, né, considerarem importantes. Eu estou até vendo aqui no chat também que tem aqui uma questão sobre alimentação inclusiva, né? O nosso mandato tem algumas proposições também nesse sentido, compreendendo aí a dificuldade das pessoas que convivem, né, com alergias alimentares, e estamos aqui, né, para contribuir, dar encaminhamento aí às sugestões que vierem aqui do colegiado do partido, tá certo, gente? Obrigada e desculpa aí não poder acompanhar a reunião. Larissa, você não tem que pedir desculpa. A sua presença, assim como a do Mário Mamed, nesse debate sobre essas políticas relacionadas à questão da saúde mental é fundamental, e é assim que o PT deve se constituir, se construir cada vez mais. E dizer, Guilherme, que essa sua observação em relação à jornada de formação política, à construção dos núcleos de base, e eu acrescentaria, Guilherme, o plano de ação do PT municipal. Portanto, é isso que nós pretendemos aqui no momento seguinte, é discutir de forma coletiva as ações que podem nos garantir todas essas possibilidades de alinhamento conjunto na ação do setorial, dos conselhos locais, regionais, municipal de saúde, dos mandatos e do partido como um todo. Pela nossa proposta agora, teremos 15 minutos de trabalho em grupo. Nós somos 19. No momento, estou propondo que a gente reúna em 4 grupos, que vai dar em torno de 5. Isso está bom para vocês, que conseguem, nesses 15 minutos, fazer uma boa conversa, lembrando que o método requer que alguém coordene a reunião e outrem faça a relatoria para trazer de volta para a nossa plenária final as propostas encaminhadas. E nós estamos propondo 2 perguntas para serem discutidas. Logicamente, vocês poderão formular de outra maneira, mas que são as seguintes. Uma pergunta diz respeito a... Deixa eu ver aqui, só um instante. Quais... Valmir, já sobre as perguntas, eu queria te consultar sobre a conveniência de uma observação. Pode fazer. Eu vi que o setorial já tem um acúmulo, inclusive, de propostas, de prioridades, etc, etc. Então, eu estou entendendo que essa pergunta 2 aí, ela
deve estar muito ligado ao tema de hoje, né? Ao tema do controle, né? Que a gente, já que o tempo é curto, deve focar nessa questão do controle social do SUS, né? O partido e o controle social do SUS. Porque a pergunta 2 é muito ampla, né? Quais as principais ações para a superação dos problemas, para a conquista da saúde pública em Fortaleza? É bem amplo, né? Então, estou entendendo que o foco seria o controle social, para especificamente a pauta do controle, né? Se couber essa observação, tá? Você fica à vontade. Da minha parte, se tiver acordo do grupo, está tudo certo, ok? Bom, podemos então fazer a formação dos grupos. Vamos fazer 4 grupos. Em seguida, o retorno à plenária final, lembrando que o bate-papo do grupo não retorna para a sala geral. Portanto, o relator, relatora, deverá trazer a sua anotação em algum canto no Word, ou coisa que o valha, para que possamos ter o registro, tanto verbal, que a ideia nossa é que tenhamos 2 minutos para cada, como também o registro escrito. Então, nós temos 15 minutos para o trabalho em grupo. Isso vai permitir uma participação do coletivo de todos e todas nesta oportunidade. Ok? Podemos, então, fazer assim? Eu quero um Sundog e um... Qual é o nome? Então, pessoal, bom trabalho. 15 minutos, a gente está de volta novamente aqui para continuar a nossa Americano, Américas. Aí começa. Voltando. Ixi, já voltou. Olá! Tudo bem, pessoal? Como é que foi a conversa? Estava terminando lá e eu vou ter que sair, ó, porque eu vou fazer a técnica aqui de uma live da Rede Liberdade, aí não vou ficar até o fim. Mas você é relatora do grupo? Não, é a Amanda. A nossa equipe está ótima, tem uma Amanda Frota na relatoria. Olha Estamos aí. com tudo. Muito bem. Valmir, eu não escrevi nada lá ainda no chat, lá, porque na hora que eu fui escrever alguma coisa aqui, aí entrou aqui na sala. Agora só estava eu e o Dudu, só nós dois aqui conversando. Se o relator é você, tá tudo certo. Não dá para dar mais 5 minutos, não? 5 minutinhos? Vamos fazer aqui, o grupo é pequeno, gente. Vamos fazer o seguinte, eu queria só pedir para a gente conversar coletivamente aqui, é pequeno, acho que ampliou a conversa, mas insuficiente, agora a gente faz aqui nesse grupo geral. Eu só queria pedir, o Erismar está presente já? Erismar? Ok. Me faça uma gentileza, cara, para você fazer as anotações e terminar da exposição das relatorias, você fazer uma síntese dos encaminhamentos, pode ser? Eu vou copiar aqui o que os companheiros colocaram no chat, por gentileza, que a gente faz depois a sistematização, pode ser? Muito bem. Nem todo mundo colocou no chat, não, viu? O nosso grupo, assim, a gente foi abduzido muito rápido. Estava esquentando a conversa, né, Ramon? Pois é. Mas eu até tinha... Agora, aquele chat de lá não traz para cá, não. Tem que colocar nesse, tá certo? Então, quem pode começar a relatoria? Ô, Valmir, me permite só um esclarecimento, uma solicitação de esclarecimento, porque eu acho que é um dos encaminhamentos possíveis, né? O Diógenes mencionou um projeto de lei que estaria tramitando na Câmara, e eu desconheço. Eu, inclusive, pesquisei e desconheço. Eu queria só que ele esclarecesse que projeto é esse, qual é o número de quem é, se é do governo, se não é. Perfeito. Não, foi protocolado, com licença, foi protocolado pelo próprio João Batista Gomes Leal, presidente do Conselho Municipal de Saúde. Segundo ele... Não é um projeto de lei, então, né? Só um
Poxa, é uma minuta. É um pedido para que se apresente de como um projeto de lei. mudanças que a gente... Guilherme, porque é importante para nós, porque vai desengessar os regimentos internos, vai alinhar os regimentos. Perfeito. Compreendi. Eu estava pensando então... que era um projeto que estava tramitando, mas, por exemplo, não chegou a mim e nem chegou ao Ronivaldo ainda. Era bom a gente ter... Não, sobre essa questão... Mas só uma questão de encaminhamento, Sebastião. Vamos ouvir os relatórios e, em seguida, a gente retoma, inclusive, esse que parece ser um encaminhamento. Isso aí fica para o encaminhamento. Okay, eu tenho um esclarecimento sobre isso, viu? Perfeito. A gente bota no encaminhamento e trata. Já tem o primeiro relatora disponível para fazer o informe sobre as discussões e encaminhamentos? Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3 e Grupo 4 do Zé Alberto e do Eduardo. Ibiapino está sem microfone. Está sem som, Zé Alberto. Liga o som aí, Zé Alberto. É que eu posso fazer assim? A gente foi falando e eu fui só anotando assim por cima, não dá para... Muito rápido, né? Que quando começou a falar, acho que não tinha mais nem 10 minutos, que ficou sem som, não conseguiu falar. É que eu vou falar aqui, depois eu ajeito aqui e mando para o teu zap, o Valmik. Tá tudo bem, vamos lá. Então, assim, olha, o que a gente viu aqui, uma das grandes dificuldades que se encontra dentro do SUS, dentro dos órgãos da saúde pública, é a falta de informação. Tem muita dificuldade nisso, nessa questão de informação, e a outra dificuldade são poucos profissionais, desde a área de médicos, a enfermeiros e tudo mais. E até material de limpeza, o pessoal também, há uma dificuldade, uma carência muito grande nessa área, né? Uma das... como é que eu dizer aqui? Sim, uma das coisas também que o pessoal tem dificuldade que é uma organização do SUS, mas que, às vezes, você traz mais prejuízo para o povo que já está doente, né? E eu posso exemplificar um posto de saúde aqui perto da minha casa. Esse negócio do mapeamento, você só pode ser atendido naquele posto de saúde que está naquela área. Por exemplo, aqui, eu tenho aqui na minha casa, na minha rua, tem um posto de saúde logo depois da BR-116. E lá na BR-116 tem uma passarela, tá certo? Assim que você atravessa a BR, você tem um posto de saúde. Aí você, morando aqui onde eu moro, você não pode ser atendido lá. Você tem que ir lá para o posto atrás da Regional 6. Olha, veja a dificuldade para a pessoa já estar doente, não tem recurso, tem que ir de ônibus ou de pés, né? Então, isso tem criado muita dificuldade. Uma das dificuldades que as pessoas estão levantando aqui também, né? A outra dificuldade aqui, deixa eu... Pronto. A outra coisa que o Guilherme ele falou muito aí, como é que o PT poderia organizar o povo, como é que poderia organizar as nossas bases, para que as bases possam, vamos dizer assim, ir para frente das entidades, dos órgãos públicos, para cobrar, vamos dizer assim, qualidade de vida dentro do SUS, né? Isso é uma coisa que é uma das ações que a gente tem que ser feita, mas também que não é fácil, né? Você organizar o povo, e o PT tem um pouco dessa oportunidade agora, com essa questão da nova primavera, é provável que a gente possa ver isso aí. Uma maneira que a gente também viu aqui de dificuldade, e inclusive a gente está apresentando uma ideia aqui, assim, a gente sabe que a maioria dos médicos, né, são de classe média alta, né? A maioria são de classe média alta. Os pobres raramente terminam medicina, faz medicina, porque... Desculpa o tempo que eu estou levando, mas eu estou tentando sintetizar. Então, é o seguinte, como é que a gente via isso aí? E no Brasil era para assim, o cara terminou a faculdade de medicina, ele tinha que trabalhar 2 anos para o governo ia pagar um salário para ele, tá certo? Mas ele era obrigado a trabalhar dentro dos hospitais públicos e nos postos de saúde do governo, para depois ele poder montar o seu gabinete, o seu escritório, o que for, né? Consultório, mas antes disso ele não poderia
trabalhar desta forma. Por quê? Porque ia quebrar esse preconceito que os médicos que têm grana olhar para os pobres. Ele teria que entender e vivenciar aquela realidade do povo lá embaixo, quebrar o preconceito, né? E em relação ao recurso, né? Como fazer isso aí? Isso é outra briga grande, né? Que a gente teria que ver, assim, os recursos ele teria, além de cobrir a inflação, ele acompanhar o crescimento populacional. Né? A população crescer 2%, então teria que ter mais 10%, 2%, sei lá, para cobrir os gastos, porque isso vai arrecadar, ou melhor, vai levar mais gastos, né? E o Dudu puxou um pouquinho a sardinha para a lata dele, que é a PL do piso salarial dos enfermeiros, que está aí uma PL para ser aprovada, que não tem esse piso, é solto, não tem um piso certo. Então, é mais ou menos isso que a gente falou aqui, em pouco tempo. Obrigado, Zé Alberto. próxima. Almic, eu cheguei no meu limite de tempo aqui, e como a gente estava esquentando a conversa lá, não sistematizou, eu vou propor assim que cada um aqui do nosso grupo compartilhe encaminhamentos que foram surgindo na conversa e a gente filtra aqui ou filtra depois, para eu poder ir para outra reunião agora, tá? Bom, os que eu filtrei lá, focados nessa questão do controle social e nas pautas que foram surgindo na nossa reunião, que eu gostaria de propor, é que eu acho que a gente deveria fazer um mapeamento de conselheiros de saúde que se relacionam com os nossos mandatos, com o setorial e com os conselheiros que estão aqui participando conosco dessa reunião. A gente deveria fazer esse mapeamento e convidá-los a participarem do setorial de saúde do PT, porque isso vai criando uma sinergia, uma cola e uma articulação. É uma primeira sugestão. A segunda diz respeito ao plano plurianual, que foi uma fala da Verônica, ela pode falar melhor. Ela pediu o apoio da bancada do PT para as ações que os profissionais, os conselheiros de saúde estão priorizando nas discussões do plano plurianual, nessa fase de debates com a comunidade. E lembrando que o plano plurianual, né, Verônica, vai ser votado na Câmara. Para além dessa discussão na comunidade, nós vamos ter a possibilidade de fazer emendas lá na Câmara Municipal. Então, a gente precisaria ter um formato que vocês instrumentalizassem a gente. A informação tem que chegar a nós, né? Nós precisamos que a bancada do PT ajude nisso. Vai ter essa plenária sobre isso, nesses territórios. Nós queremos saber se vocês têm gente lá para ajudar a mobilizar e votar nessa pauta, e defender essa pauta. Ou o projeto foi para a Câmara, tem essa ação aqui, foi com pouco recurso. Faltou essa ação aqui, que é concurso público para enfermeiro e tal. A gente precisa que vocês apresentem emenda. E a gente apresentaria coletivamente, coordenado pelo nosso líder aqui, o Ronivaldo. Mas a gente precisa ser provocado. A gente não pode adivinhar que vai ter, porque o mandato os mandatos de vereadores são muito solicitados para pautas as mais diversas, nos mais diversos territórios. Então, a gente precisa ser pautado, né? Assim, terceiro ponto é sobre o projeto de lei. Pedir para os conselheiros aqui, nós não recebemos, pedir para os conselheiros enviarem para o nosso líder, o vereador Ronivaldo, porque a partir da articulação do líder, a gente avalia qual é a melhor forma de tratarmos esse conteúdo. Se é, por exemplo, fazermos um projeto de indicação com esse conteúdo, que é uma sugestão de projeto de lei, se é requerirmos conjuntamente uma audiência pública, convocando os conselheiros, convocando a secretaria para discutir, porque é uma forma de pautar o tempo. Então, esses foram os 3 pontos que eu listei aqui das nossas conversas, e eu vou pedir licença, gente, porque é aquela velha história, você participa de várias coisas ao mesmo tempo, depois que acabou o espaço físico, né? E foi instituído o espaço virtual para a nossa existência. Valeu. Eu queria complementar, com a permissão dos demais do grupo, foi isso, a gente ia decidir quem ia relatar. Aí o Ibiapino falou, as meninas, a Verônica, o Sebastião, mas eu queria só acrescentar nessa seara, o Guilherme já me falou, na pergunta 1, que aí eu vejo muito, escuto muito, por exemplo, o problema do assédio do poder público, em qualquer esfera, muitas vezes.
O Guilherme observava, às vezes, aquela luta solitária do conselheiro mais disposto, mais de luta, e eu não sei se estou enganado, mas fico achando que é um desafio que eu vejo escutar muito. Muitas vezes, na esfera que seja, lá no municipal, no regional, às vezes a interferência, no sentido de assediar, né, o poder público em volta do... Então, e a outra que é recorrente, que para mim é um grande desafio, é dar estrutura para que os conselheiros possam cumprir o controle. Muitas vezes não há um carro para se visitar uma denúncia, a gente sabe do boicote que as regionais às vezes estabelecem. Então, eram esses, da pergunta 1, de desafios, que eu penso que a gente precisava lutar, né, para dar mais estrutura para os conselheiros nas suas funções. E nessa questão outra do Guilherme, que ele elencou, né, por exemplo, gente, a gente vê lutas de categorias como os enfermeiros, e eu fico imaginando que você ter ação para superar, né, os problemas e dar conquistas na saúde da cidade, a gente precisaria estar muito sintonizado como partido e dar voz como bancada no parlamento à defesa de lutas relacionadas às categorias que estão na saúde, porque imagino que a jornada de 30 horas dos enfermeiros, a luta do piso, é algo real, que conquistado sendo, eles irão repercutir no atendimento melhor na cidade. A convocação do Frotão agora, está tendo um movimento, toda live que a gente participa, o pessoal entra lá, convoca os concursados do JF. Então, é uma luta que a gente precisa ajudar a pressionar o prefeito para convocar. Ou seja, eu não sei, eu fico achando que são ações que a gente tem que pensar. E, por último, essa ideia que o Guilherme comentou, da ideia. Agora a gente entendeu, obviamente que não é agora, mais na frente o Sebastião vai falar, o próprio companheiro que expôs pode detalhar, mas vamos dar ideia, dar corpo a essa ideia da lei, para a gente ver na bancada se é uma ideia, se vai como indicação, se pode ser uma lei ordinária, se é para tratar de exatamente do empoderamento do controle social, porque, no geral, isso nós temos amparo a partir da lei federal da criação do SUS. Eu penso que a gente pode discutir isso como uma ação que a bancada, que os vereadores se comprometem a começar a fazer de imediato. Era isso para acrescentar. Obrigado, Vamos ouvir o Sebastião, que está dizendo que tem que se retirar, ele queria fazer um comentário. Sebastião, por gentileza, depois retorna para os 2 outros grupos fazer o relatório. Claro. Não, o meu comentário é no sentido de que, na própria lei do Conselho Nacional de Saúde, que quando ele trata das eleições, ele prevê que os conselhos municipais, né, regionais, eles têm o período eleitoral flexível. Então, ele pode ser deliberado pela mesa, flexibilizar, né? Aí tem um prazo, né, no detalhamento nessa lei do Conselho Nacional, nessa colocação do Conselho Nacional, para flexibilizar o processo eleitoral. Agora, para além disso, já é ilegal, né? Já é ilegal. Então, eu creio, né? Eu não sei se o Inácio o Diógenes Inácio se refere a outra questão, mas até onde eu sei, haver uma flexibilização das eleições, ela é prevista pelo regulamento do Conselho Nacional, né? Aí me parece que o grande perigo seria uma espécie de vício, né? Porque eu mesmo já passei por um período que eu fui conselheiro pro tempore durante o dobro do meu mandato, né? Então, eu acho complicado, sabe? Então, o meu esclarecimento é esse. Obrigado.
Comandante Biapim levantou a mãozinha, por favor. Vamos agora para os 2 últimos relatórios e a gente fez o encaminhamento. Dá ou não? Hã? Dá para ouvir ou não? Dá para ouvir agora. Estou ouvindo. Não, eu quero dizer que eu escrevi aí no chat agora o que o pessoal falou. Escrevi o que o pessoal falou. E é porque só falou o Sebastião e a companheira Verônica. E eu ia falar, mas não deu tempo. Mas eu fiz também, eu tinha umas propostas já escritas e coloquei aí no chat, mas vou dizer rapidamente. Por exemplo, problema, lá na primeira pergunta, é a fragilidade, não é, dos nossos conselheiros, totalmente despreparados, alguns deles, né, não são todos, a subserviência, né, que é aquele negócio que também o Guilherme Ronivaldo falou, completamente subserviente aos prefeitos, e a baixa atuação deles. Vocês vai, só escuta, aí vai uma pessoa do governo, faz uma fala, só escuta, depois volta. Como ação, eu propus aqui, PT participar ativamente desse processo, como uma política de saúde que já existe, nós temos que potencializar. E 2, mas está tudo escrito isso, qualificar, né, os nossos companheiros que atuam, né, qualificar, já preparar para a eleição. Quero só dar aqui um exemplo. Paulo Assunção tem 4 pessoas do grupo do Paulo Assunção que são conselheiros. Aí, quer dizer, o companheiro Ronivaldo pode trabalhar nas bases deles e fortalecer 1 ou 2 nomes, eleger o Guilherme da mesma forma e a Larissa da mesma forma, e assim o PT ter mais gente qualificada, porque deve ter uma formação permanente, uma participação mais ativa, o PT é mais instruído nesse sentido. Pronto. Obrigado, Biapino. Oi, Erismar. Porque não tá, o que o Biapino disse que colocou aqui no chat não está, pelo menos eu não estou visualizando. Então pode ser que ele não tenha dado o enter para poder ser transferido para o chat. Ok. E também o do Guilherme. Do Guilherme e do Ronivaldo não está anotado. Então, não, você tem razão. Eu não tinha dado o enter. Já dei agora. Agora chegou. Vamos lá. Quem é o próximo grupo? Tem aqui o grupo... Bom, então tem... É o próximo, por favor. Posso fazer, posso projetar. Amanda Frota. Satisfação, Amanda. Oi, minha gente, tudo bom? Cadê o arquivo? Espera aí, só um minuto. Tá aparecendo? Oh, meu Deus. Ainda não, Amanda. Deve ser porque a câmera está fechada, Amanda. Achei. É porque tem um monte de arquivo aberto. Agora tá, né? Agora tá. Quando é que vai ser as eleições dos conselhos? Só essa pergunta, gente. Era para se iniciar próximo mês. É para se iniciar. Geralmente se faz entre a gente tem que sempre sentar, eu sempre volto a me convidar, eu sempre faço. Amanda, por favor. Tá. Os desafios, né? A interferência do executivo na atuação dos conselheiros, foi dito por mais de um e já pelos grupos anteriores, sobre esse assédio, conselheiros que por vezes são vinculados à gestão se sentem intimidados de contrapor o que é decidido pelo executivo. Infraestrutura precária dos conselhos locais de saúde, distância, dificuldade de acesso da população ao posto de saúde, como a gente tem baixa cobertura populacional da estratégia de saúde da família, menos postos de saúde e equipes, né, capilarizados na cidade, o controle acaba acontecendo muito mobilizado pela relação com o posto, então acaba que, além de dificultar o acesso ao cuidado, dificulta também a participação popular, porque já é um custo que tem que chegar para o cuidado em saúde, e ainda voluntariamente participar da construção política, isso realmente fragiliza, uma coisa está ligada à outra. Dificuldade de manejo financeiro e orçamento
de recurso, quer dizer, o suprimento de fundo que vai para os conselhos regionais de saúde, me parece que há uma dificuldade, segundo os colegas, e não tem suprimento de fundos para os conselhos locais de saúde. Dificuldade das devolutivas das reivindicações dos conselhos locais, regionais ou municipal por parte das gestões, quando, inclusive, as gestões não valorizam a participação e o controle social, né? Os colegas dizem que a não devolutiva, infra precária, difícil manejo do suprimento de fundos acabam por desmotivar a atuação social voluntária de novos conselheiros ou da permanência por mais de um mandato. Novamente, baixa participação da comunidade, vínculos de conselheiros com a gestão. Eu coloco como uma inexistência de campanha massificada de processo eleitoral de conselheiros. A gente vê que quando tem eleição de conselho tutelar, tudo bem que é em outro contexto, né? Mas a gente vê uma ampla comunicação nas redes sociais e quando é da eleição do Conselho Local de Saúde, fica muito localizado ali na rede micro, que não amplia, não é vista por toda a sociedade. Inexistência de uma política de educação permanente para o controle social. Existe uma política nacional de educação permanente para o controle social, mas Fortaleza não tem uma política municipal de educação permanente para o controle social de trabalhadores e usuários. Significa formação permanente, sobretudo por ocasião da rotatividade de conselheiros. Por que essa educação permanente? Porque o conselheiro entra então, e ele não sabe o que é, às vezes, né, um orçamento, um PPA, uma LOA, um LDO, como fazer a fiscalização do plano do plano de governo, como fazer a fiscalização do relatório de gestão. Então, tudo isso, se a gente tem uma política municipal de educação permanente, vai formando aquele grupo. Uma fragilização, quase que um fechamento da política municipal de educação popular em saúde, né? A gente sabe que a gente tem a Política Nacional de Educação Popular em Saúde, a estadual e a municipal. A educação popular em saúde trabalha com 6 princípios, que é problematização, diálogo, amorosidade, construção de um projeto popular e democrático, empoderamento e construção compartilhada do conhecimento, atua muito no cuidado e na formação política dos sujeitos do SUS. Roberto Cláudio demitiu grande parte dos educadores populares, restavam só 3, e Sarto demitiu os últimos 3 funcionários agora no mês de março. Quer dizer, com 2 meses e meio de gestão, foram demitidos os últimos funcionários que eram terceirizados. E de uma forma, assim, bem sem dizer nem tchau, só dizendo para ir até a empresa terceirizada para poder receber o aviso. E, historicamente, uma baixa formação política na graduação em saúde, o que dificulta o diálogo com a população, né? As graduações à saúde, nós, trabalhadores, são formados para as técnicas e menos para o diálogo com as pessoas e valorização do sistema único. Uma valorização também histórica de política pública e do SUS. Nesse momento existe um fortalecimento por conta da necessidade de uso, mas que se a gente não cuidar, ela vai passar e os planos de saúde vão ocupar. E o contexto atual da gestão federal, que tem feito com que o Conselho Nacional de Saúde, que tem sido sempre um grande alavancador do que acontece nos estados e municípios, sobretudo esse conselho atual, mas todos também, que nesse momento, por conta desses ataques diretos, rápidos e obscuros, às vezes, né, faz com que o Conselho Nacional de Saúde tenha que ficar apagando incêndio, pelejando para o negócio não se acabar de um dia para o outro, e aí não consegue ficar cuidando daquilo de fortalecer as bases. Como propostas, eu tentei, a gente só foi até os desafios, a gente, enquanto o grupo, não fez as propostas, mas vendo aqui as propostas dos colegas, eu sistematizei, eu peço que o grupo veja se concorda. Eu acho que a gente, enquanto bancária do PT, poderia propor, elaborar a política municipal de educação permanente para o controle social no SUS Fortaleza, que não existe na cidade. Existe a política municipal de educação permanente em saúde, não para o controle social. Bancada PT propôs audiência pública com a SMS para dialogar a fragilização da política municipal de educação popular em saúde. Nós temos uma política, todo mundo foi demitido. E aí?
A gente já está aí com mais de 2 meses que a gente tem pautado, enquanto Frente Cearense, enquanto ANEPS, essa situação, e a gestão não vem, aí diz que vai pensar, aí hoje a moça responsável está com Covid, não pôde ir, aí assim tem acontecido. E os colegas foram demitidos no meio da pandemia. Fortalecimento, o que mostra que há um pensamento hegemônico biomédico, ou seja, que no meio de uma pandemia, as pessoas que trabalham com a educação popular em saúde são demitidas. É inacreditável. Bom, essa situação do fortalecimento orçamentário para o controle social, né? Quer dizer, com essa educação permanente, a gente vai ver real como é que a gente fortalece isso. E uma coisa que no movimento Eu Defendo o SUS, a gente tem falado muito, que entendendo saúde como direito, SUS como patrimônio brasileiro, a gente, enquanto Ceará, sendo a referência que a gente é na saúde, aí, inclusive, pelos governos estaduais nos últimos tempos, né, no avanço da rede, uma rede grande, capilarizada, mas que Fortaleza hoje tem uma cobertura da atenção básica, saúde da família, menor do que a do Brasil, menor do que a do Nordeste, e que tem a população 100 e poucos mil, maior que Belo Horizonte se revelando no manejo da Covid pela APS, a gente acha que o Ceará poderia começar a ter experiências de trabalhar o SUS nas escolas, com formação de professores, o direito à saúde sendo debatido, investindo para o futuro. Não precisa ser de uma vez, mas com experiências, projetos, enfim, que eu acho que isso ia ajudar. E eu acho que a gente também propôs que na campanha eleitoral para o município, para os conselheiros, a gente bote a boca no mundo, né? Faça campanha, chame as pessoas, bote nas redes, faça live para a gente, porque eu acho que é espalhando a notícia que aparecem mais pessoas e a gente vai se fortalecendo. Pronto. Obrigado, Amanda. Baixa, por favor, Amanda, a apresentação. Falta mais algum grupo, pessoal? Porque falaram várias pessoas, eu não sei se falta algum grupo. Como é que eu faço? A Renata levantou a mão, por gentileza. Renata, você é do outro grupo que quer complementar. Falta a gente, não? Falta a Raquel. Raquel, por gentileza, Raquel. Depois a Renata, por favor. Amanda, falar, Amanda, coloca no chat, Amanda, por favor. Não, mulher, estou falando aqui. Raquel, com a palavra, por gentileza. Eu estou procurando, aqui o negócio foi lá para cima agora. O relato. Ai. Eu acho que o grupo fez uma breve avaliação, né? E aí colocou, principalmente, a fragilidade, né, do poder de decisão dos conselheiros, né, em Fortaleza. Também colocou-se a dificuldade, em virtude da pandemia, né, de um contato mais direto com as pessoas, de articulação, e um limite na participação virtual, né, que não chega a todo mundo. Como propostas, na verdade, a gente meio que colocou, principalmente, de que o PT pudesse investir, fazer um investimento de um fortalecimento de conselheiros, né, não só vinculados ao PT, mas mais do campo da esquerda popular, que pudesse ampliar a presença desse campo nos conselhos, né? E isso passa, por exemplo, por um processo formativo, né? Tem uma avaliação também, né, e aí a Renata, se quiser, pode complementar, de que talvez não fosse interessante ou estratégico fazer um investimento todo na institucionalidade, né? Talvez fosse mais interessante investir num movimento mais massivo, popular, né? Mais por fora da institucionalidade, se foi isso que eu entendi, e que, porque, na verdade, essa forma institucionalizada, por várias questões que foram colocadas, né? Processo de cooptação, né? dos conselheiros, que está muito presente isso, dificulta muito que a gente possa incidir, né? E tensionar o poder público a cumprir ou responder às demandas da população, né? Eu acho que foi um pouco isso. Não sei se Erismar estava no grupo, foi o coordenador, a própria Renata também, que fez essa proposta, quiserem
complementar. Obrigado, Raquel. Renata, por gentileza. Eu queria só fortalecer isso e aproveitar aqui o Ronivaldo, e também já vou levar para a Larissa. Ela está até me perguntando se vai sair um PL coletivo. Depois alguém me ajuda a responder isso para ela, se houve alguma decisão em relação a isso aqui. Mas, gente, olha, assim, por dentro da secretaria há tantos anos, e eu passei agora os últimos 2 meses que eu comecei a trabalhar com a Larissa, mas eu tive que voltar, porque a Secretaria de Saúde chamou. Agora, esse mês é que eu voltei de novo para o mandato. Se a gente não tiver uma força muito grande dos vereadores para ampliar, a gente precisa abrir as OS. Assim, as OS têm uma força muito grande. Hoje, na área da saúde, a gente tem mais de 4 OS atuando. Então, assim, os conselheiros não conseguem nem fazer cosquinha no poder de atuação de uma OS. Então, assim, é preciso, a gente vai, claro que ninguém vai deixar de investir na institucionalidade. Tudo que foi colocado aqui eu apoio, mapeamento, trabalhar na eleição dos conselheiros e tudo, mas eu vou logo dizendo que isso não é suficiente. É preciso um movimento, eu estava lembrando lá no grupo que eu acho que a gente precisava era de movimentos populares de saúde década de 80. A gente está precisando de uma nova conferência de 86, precisa ocupar as ruas. Boaventura já mandou um áudio, não foi aí que está rolando? Ou o Brasil vai para as ruas, ou a gente faz alguma coisa de movimento dentro da pandemia que fosse possível. E eu queria, uma última coisa, um último apelo aqui, é porque em relação a essa questão do IJF, me incomoda muito que a gente não perceba, se puder desligar aí o microfone, acho que era bom. Em cima da mesa. Né, gente? A questão do IJF, ela é uma questão séria. O IJF é um problema muito sério para o Tesouro Municipal de Fortaleza. Então, assim, faz muito tempo, desde que a Luiziane era prefeita, que a gente discutia dentro da saúde, com uma série de pessoas que estavam na saúde, que o IJF precisava sair das costas do município de Fortaleza. Então, nesse momento, eu não sei se eu estou dizendo aqui uma loucura, eu ainda nem conversei isso com a Larissa, mas estou me colocando aqui à vontade nesse grupo para dizer o seguinte: o governador, sendo do PT, a gente deveria negociar melhor mais contratação de pessoas via municipal para o IJF. Isso não é justo com o município de Fortaleza. Nem o IPTU de Fortaleza dá conta da folha do IJF. E a gente lutar para aumentar essa folha via Tesouro Municipal é a mesma coisa de dizer que a gente não vai ter condição de ampliar a atenção primária. Então, assim, nós precisamos pensar seriamente nessa base de financiamento. Eu posso estar dizendo uma coisa que não seja possível por conta do edital, mas esse IJF2 deveria ter sido pensado, não só, e eu acho que a gente deveria radicalizar nessa discussão, porque a gente aumenta demais, onera. Assim, o IJF é praticamente um câncer para o Tesouro Municipal de Fortaleza. Então, a gente deveria lutar que o governo estadual e o governo federal assumissem uma grande parte, inclusive da folha desse hospital. Então, acho que nessa discussão do concurso não é tão simples assim. Eu estou todo o tempo fazendo a reivindicação lá na Secretaria de Saúde, a resposta é que a gente está na Covid e os recursos que vêm específicos para a Covid, e vai ficar sempre muito difícil para qualquer secretário de saúde ampliar essa folha se ele é tão pesado assim para o município de Fortaleza. A gente tinha que discutir uma partilha muito mais justa. Ele atende a estados fora o estado do Ceará. Ele atende ao estado do Ceará inteiro. Isso é muito pesado para o município de Fortaleza. Eu não estou dizendo que eu não sou a favor do concurso, pelo amor de Deus. Estou dizendo que a gente devia radicalizar essa discussão em relação ao Tesouro Municipal. E queria fortalecer que a nossa bancada, ela deveria sim, a gente tem que colocar alguma coisa, não sei se vai sair esse PL, eu espero que o Valmir aí me ajude nessa resposta para a Larissa, se vai sair um PL coletivo, e a gente, que o Diógenes queria um fortalecimento, né, do poder dos conselhos, e eu acho que é um poder dos conselhos sobre as OS, a gente precisa tocar no ponto OS, precisa ficar mais específico, porque muitas vezes nem os gestores de contratos dentro das OS estão tendo gerência sobre o que elas estão fazendo no município. Então, a gente não consegue universalizar a saúde se a gente tiver uma gestão tão fragmentada assim. Eu tentei falar rápido, gente. Okay, obrigada. Obrigado. Valmir, uma questão de ordem. Vou usar até os termos dos ministros do Supremo, Data Vênia, Renata e Raquel, mas nós estamos aqui discutindo a questão da participação do controle social.
Uma coisa é participação do controle social, outra coisa é a participação popular. Então, nós estamos na iminência de conferências, de prorrogação de mandatos, de questões de regimentos que estão engessados. Então, é necessário que se diga que o nosso foco, neste momento, é a participação institucionalizada. Claro que a participação popular deve existir sempre, mas o nosso foco hoje, e quisera, oxalá se daqui saísse uma PL coletiva da bancada, eu ficaria muito, muito feliz. Bom, vamos fazer o seguinte, aqui eu quero apresentar para vocês rapidamente, pessoal, essa lista de atividades que nós estamos desenvolvendo no âmbito do setorial. Nós temos hoje essa atividade que trata-se da doação de sangue, que está dentro do projeto geral do PT Solidário, que no caso é basicamente orientar a nossa militância, os nossos amigos e amigas a doarem sangue junto ao EMOS. E nós temos também, às quintas-feiras, o programa do setorial de saúde, a partir das 7h até as 8h, transmitido pelas redes sociais do PT Fortaleza, do PT Ceará, e uma parceria com TV do Habilidoso, com o blog da Dilma, Conexão Herbert Viana, Herbert Lima. Então, essa é uma atuação importante, nós precisamos dar mais visibilidade, discutir esse tema ligado à saúde. E nós teremos o nosso setorial nacional, vai realizar o seminário no próximo dia 29 de maio, de 9 a 17. Não temos ainda os informes sobre o detalhamento da participação, mas vai ser pelas redes sociais e vai divulgar brevemente para todos e todas. Eu queria pedir ao companheiro Erismar para fazer um relatório, sobretudo, Erismar, que essa altura é encaminhamento, já estamos a quase 8h da noite, algumas pessoas já tiveram que sair, do encaminhamento sobre o conjunto das propostas. Mas não respondendo propriamente, porque isso cabe, sobretudo, ao nosso líder da bancada, a nossa preferência é que o projeto de lei seja unificado, logicamente. Sim. Ok, então... Nós e é perfeitamente... Você sabe que, inclusive, a gente pode ter a prerrogativa natural de apresentar os três juntos, com certeza, da bancada, lembrando, inclusive, que deverá muita gente do bem, de outras bancadas, subscrever, né? Mas a iniciativa, eu não tenho dúvida, será, e eu me comprometo como líder, eu só queria estreitar, como o Guilherme lembrou, a gente ter o que já tem de acúmulo, né? Disso que já foi desenhado, proposto, e as nossas assessorias trabalharão a melhoria disso, dialogando com o setorial. Aí a gente apresenta, se gerar despesa, nós temos que ser de indicação. Mas a tentativa, eu penso, se for no controle, é a gente tentar fazer com lei ordinária, porque aí se torna uma lei que é uma indicação, quase sempre o nome já diz tudo. O prefeito pode simplesmente ser o melhor do mundo e não acatar. Eu estou, como líder, já colocando que esse é um encaminhamento para a gente, num grupo de trabalho que envolve as 3 assessorias, os 3 mandatos. Eu penso que a gente podia tirar 1 ou 2 aqui do setorial, para a gente começar a trabalhar o texto, a ideia do projeto e apresentar para o setorial todo. Ok, beleza. Então, é só lembrando que nós temos as eleições do Conselho Estadual já com edital baixado no dia de ontem. As inscrições serão até o dia 17, aliás, até 17h do dia 4 de junho. Portanto, muito rapidamente, depois tem lá o calendário de eleições, eu não vou detalhar aqui por questão de tempo. Eu pediria ao companheiro Erismar para sistematizar, antes que o companheiro Biapino está levantando a mão, ou já falou, comandante Biapino? Biapino? Ele esqueceu de descer a mão. Não, estou levantando. Por favor, aí em seguida o Erismar faz um encaminhamento e, logicamente, vamos tirar aqui os encaminhamentos gerais, depois sistematizar cada ação. Comandante Biapino, depois Erismar.
Só um rápido comentário. O do PL, que a companheira Renata falou, eu ia sugerir que minha opinião era que fosse coletivo, mas já estava tudo ok. Aí ela falou dessa questão do Zé Frota, e eu queria pedir que a companheira pudesse nos ajudar, escrevendo aí um texto curto mesmo, técnico, mostrando essa preocupação dela, porque é procedente. Viu, meu caro companheiro Jorge, você é um sempre elogista. Você tem razão. Você tem razão na sua... Não, sobre o assunto, Valmik, eu estava me lembrando agora, é desafiador isso que a Renata lembrou. Eu me lembro que no governo da gente, a gente sabia desse grande dilema que era o orçamento do IJF. Na época, não apenas havia inclusive a ideia de cobrar a criação de um consórcio de municípios, porque comprovadamente você tinha números que identificavam o sistema único, não pode você voltar da porta atendimento, claro que não. Mas a tentativa, inclusive na época, e aí é esse desafio, Renata, eu penso que é um debate mais profundo, que esse setorial, e aí é muito legal, a gente poderia, sim, enfrentar esse debate a bem da cidade. Isso poderá criar um contorno de debate público, tá certo? E é um debate. Eu penso e me lembro bem que no nosso governo um grupo chegou Valmik, não sei se já estava na administração, mas eu sei que na saúde alguns falavam, Renata, era exatamente disso, de que não era justo do ponto de vista do orçamento, e inclusive a gente aí tinha essa ideia, né, de você ver um consórcio de municípios do Ceará que pudesse aportar algum nível de recurso, porque quase toda a rede no estado demanda o frotão na área, principalmente da ortopedia, né, vinculado a essa questão dos acidentes e tal. Mas é um debate interessante. Obrigado. Fazer a saudação à companheira Ana Lúcia Vitorino e passando a palavra para o companheiro Arismar. Deixa eu só completar, Valmik. Pois não, Biapino. O Nivaldo, nós estávamos cruzando aí as linhas. Então, a proposta era que a companheira pudesse conversar lá com a Larissa e apresentava esse ponto de vista, porque eu mesmo estou interessado, não é, em estudar, sei que ela tem razão plenamente, não é? E a outra coisa que ela também falou, e acho que outras pessoas, foi a Renata, as OS, porque aí, Diógenes, eu sei que você está correto, a gente tem que focar e o setorial vai focar, mas tudo está ligado, né? Tudo está ligado a tudo. Então, essas OS daqui um dia tomam conta de tudo, sabe? Aí não tem controle de nada. Nem o prefeito controla, a não ser do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista de atendimento ele não vai controlar, porque elas fazem do jeito que ela quer, como a gente já está vendo. Então, eu acho importante a gente ir abrindo, é muito bom a presença dos nossos vereadores, porque eles são os nossos, né, representantes legais no modelo de democracia representativa, e de modo que eu acho que a gente pode cuidar um pouco disso e dar um impulso nesse debate. Era isso só que eu queria destacar. Muito obrigado, companheiro Biapino. Mais uma vez, pedir para quem não fez ainda registrar, a partir de um formulário que está no bate-papo, a presença com alguns dados e pedir ao companheiro Arismar para fazer o seu relatório de encaminhamentos, imagino assim. Lá, vamos nós. Bom, o que a gente pôde verificar é que a proposta que a Amanda, o grupo aqui apresentou, ele praticamente passou por todas as outras considerações. E o que a gente vai fazer é agregar essa sistematização que a Amanda fez com as propostas outras que vieram. Mas uma coisa ficou muito claro, né? Primeiro, essa questão da fragilidade dos conselhos. Não tem estrutura, não tem recursos, tem a questão da formação, então isso dá um primeiro retrato do diagnóstico, é um primeiro bloco que foi disponibilizado.
E uma questão que foi, evidentemente, se eu tenho falta de recurso, então já fica o desafio. Eu tenho que ver como é que viabilizo os recursos para que os conselhos possam efetivamente ter uma condição melhor de atuação. Mas não é só recurso financeiro, né? Tem que ter também política de formação, como foi destacado aqui nas considerações, né, da questão da baixa formação política. Você tem que, evidentemente, fazer atuação com relação a suprir essa demanda que foi feita. E a outra questão é a parte política, ou seja, como a bancada efetivamente tenha esse suporte para poder viabilizar e dar vazão a isso. Agora, tudo isso precisa também estar sustentado numa mobilização social, que é exatamente na interação com a população. Se não tiver esse suporte, né, a própria participação popular fica secundarizada. Porque por mais que tenha, evidentemente, a questão da pandemia, os problemas continuam. E a participação, né, social tem que acontecer. Né? A maneira como ela vai se dar, claro, com mais restrições, mas sem ter a participação, o controle social não funciona. Porque participação e controle são duas questões que estão exatamente dentro dos princípios que são, eu diria assim, basilares para que a gente possa ter realmente a transparência e também a efetivação das políticas públicas. Então, as questões que a Amanda trouxe foram bastante, eu diria assim, sistematizadas, e a gente agrega um outro fator aqui, que foi em outros grupos colocado, a questão da comunicação, né, a questão da utilização da tecnologia, que é algo que a gente, evidentemente, já está utilizando, mas eu diria que, no central, a proposta que a Amanda relatou, ela, me parece, contempla a maioria das questões que foram apresentadas. É isso. Ok, Eres, mas só me diga uma coisa, nós temos essa reeleição do Conselho Estadual, e dia 4 de junho termina o prazo. Né? Tem alguma orientação em relação a isso? É imediato não, isso. Nas propostas eu não vi. Então, eu estou propondo, pelo menos a gente pense no que fazer. Tem aqui algumas pessoas que estão atuando. Então, Valmir, eu queria só fazer aqui um ajuste. Eu acho que o Ibiapino pontuou com a Renata uma questão seríssima. E para a gente não fazer essa coisa junta, eu acho que o setorial ele tem que fazer vamos assim, tem que pegar toda aquela discussão que nós fizemos no plano de governo da Lusiane, pegar o que hoje existe, o Plano Municipal de Saúde, o que já existe hoje no município, fazer, eu diria assim, uma sistematização disso, para a gente poder fazer essa discussão do JF, mas também de outras questões, dentro de uma visão estratégica, porque senão a gente vai discutir os pedaços. Então, eu creio que é uma tarefa que está posta para o setorial, é exatamente isso, que daí vai ser possível sair PL, vai ter que sair proposta de projeto de lei dentro dessa visão integral, porque essa discussão ela já iniciou na construção do programa de governo da Lusiane. Então, tem muito material aí, nós precisamos, dentro do setorial, se dedicar a fazer diria assim, um refinamento dessas propostas e aí a gente começar a priorizar o que nós vamos atuar. Claro que, nesse momento, nós temos a questão do controle social, a questão das eleições, mas temos que ter nos debruçarmos sobre toda essa discussão que o Ibiapino e a Renata trouxe para que a gente possa dar mais subsídio para a bancada, mas também para a sociedade, porque a discussão de 2022, essa discussão da saúde vai estar no foco. Se a gente se antecipa, a gente tem elementos para discutir com a população de Fortaleza, mas do Estado, com embasamento, com conhecimento e com, eu diria assim, a qualidade dos quadros que nós temos que domina essa questão. Então, eu acho que é uma oportunidade e que a gente, de imediato, tem esse desafio para o setorial encaminhar. Tá, então eu queria propor o seguinte encaminhamento, concluindo assim a dinâmica. Que você, Diógenes, Raquel e Renata, cuide de sistematizar o relatório dessa reunião, desta atividade, com os encaminhamentos mais imediatos e este mais de longo prazo. Pode ser assim, pessoal? Só para ver. O Diógenes, Raquel... Renata e Raquel. Você... Quem é do gabinete aí que não está? Quem é que... Um dos gabinetes que precisaria ter do gabinete... Do Guilherme. Tem do Guilherme tá aqui. tem o meu gabinete e o da Larissa. Os três estão representados. E a Amanda. Ok. Um representante de cada gabinete, mais quem foi colocado aí, mais Amanda. Quem é que vai pelo Guilherme, por gentileza? Queria propor o Ibiapino. Ibiapino. Pronto, ok, Ibiapino? Então, Guilherme, Ibiapino, Larissa... Tá aqui.
Peraí. Quem é? Só um instante. Só um minutinho, por gentileza. Tá. Ibiapino, vamos lá. Ibiapino, Renata. Raquel. Diógenes. Erismar. Diógenes. Erismar. Amanda. Ok, Amanda? Não sei se a Amanda está aqui, mas tudo bem. A Amanda teve que sair. Diógenes, eu queria por gentileza. só pontuar, gente. Assim, ó, a curto prazo é a questão dessa minuta, né? Dessa minuta de lei. A curto prazo é sair um apoio da bancada do PT para a mudança dessa minuta de lei, para que seja, como é que se diz, revista. Ok, Jorge, isso você vai constar, você está na relatoria, inclusive, você tem de acordo, tá certo? Isso está numa prioridade, digamos, 0. Tá? Pessoal... Valmir, é o seguinte, eu vou fazer uma sistematização, vou passar para o Ibiapino e o Ibiapino distribui para os demais para que eles possam complementar, tá certo? Ok, para mim tá tudo certo. Tá ok, Ibiapino? Amanda, chegou uma pessoa nova aqui, que é quem mesmo, hein? Raquel. Ah, é a Raquel Dandara que entrou de volta, Raquel. Ela tinha caído. Seja bem-vinda, Raquel. Raquel, já que você chegou agora... Raquel Viana, Raquel Dandara. Não, está escrito aqui Dandara. Numa comissão, Raquel. Raquel, pessoal, mais alguma coisa sobre o encaminhamento? Tudo bem? Queria pedir a Raquel para fazer o encerramento dessa nossa reunião de hoje. Pode ser assim, companheira Raquel? Estou lembrando, Raquel, que você tem uma comissão aí para debater essa história da ideia do projeto de lei. Aí o Ronivaldo te indicou, disse que não queria nem ouvir falar que você não aceitar. Pronto. Companheira Raquel. Agradecer, né, a participação de todos. Eu acho que a gente teve uma reunião bastante produtiva, acho que com muita troca de ideias interessantes, e que eu acho que é mais um passo nesse processo de fortalecimento da intervenção do setorial, né, da sua capacidade de pensar, elaborar e propor, né, para a saúde de Fortaleza. Agradecer a todos e todas e dizer que a gente continua nessa luta, né, fazendo esses enfrentamentos, e aí em várias frentes, né, do ponto de vista de um enfrentamento maior do que a gente está vivenciando hoje com relação à pandemia, com esse governo que está aí, mas também pensando estratégias de como é que a gente vai se fortalecendo no cotidiano. E eu acho que a participação e o controle popular é uma ferramenta importantíssima para a gente avançar nesse processo de democratização da saúde, do acesso à saúde. Então, boa noite, obrigada aí pelas honras, né? Pela honra. Quem gostou do encerramento da reunião, faz barulho aí, pessoal. Só fazer uma pergunta. Valeu. Foi maravilhoso, mas só fazer uma pergunta, querido. Ô, Diógenes, você já socializou essa minuta? Ou pelo que eu entendi, você vai passar para o Ibiapino, ele vai mexer... Essa minuta já está feita. Eu, inclusive, participei da elaboração dela. Eu posso passar, já passei para o Valmir, o Valmir, mas eu posso passar novamente para vocês analisar. Ok? Querida Renata, e você vai estar na comissão. Passa para mim, Jorge, por favor. Essa minuta que vai ser a base para o PL, é isso, Valmir? Mas isso tudo está em discussão, mas ela já tem uma minuta para começar a conversa. É um PL para fortalecer os conselhos, não é isso? Só para eu passar a palavra. É uma PL que vai alterar a Lei 12.000... deixa eu ver aqui, a lei... Eu tenho... 12.104,
da Lei 8066 do Conselho de 1997. 12.104. Pronto. Viu que tá é de 2000, essa é de 2006. Esse é um decreto, não é lei. A lei é de 8066 que está... Porque, assim, os conselhos regionais e locais são da gestão do município. O federal vem até o município. Do município para baixo é lei municipal, lei orgânica do municipal. Porque cada ente federado é autônomo. Pois tá bom, pessoal. Então fica essa lei nacional comissão... é a 8066 Deixa eu de fazer só uma 1997. sugestão aqui. Diga, Biapino. Já que você tem isso aí, você tem o número da lei, aí você tem que passar imediatamente para que toda, por exemplo, para a comissão que está aqui, tomar conhecimento. Nós precisamos, então, do contato da companheira Renata, porque eu não tenho, né? Então eu preciso passar isso para ela imediatamente, assim como o relatório da reunião de hoje, como o Erismar falou, a Amanda está de parabéns, porque ela fez lá um relatório muito bom. Então, assim como aí o Erismar já está com todas as propostas, ele vai sistematizar, passa para mim e eu passo para vocês. Agora, em relação especificamente a isso que o Diógenes sempre fala, aí você tem que mandar, porque aí a gente não precisa estar dando explicação. Cada um vai ler para compreender e tudo, principalmente as assessorias, no caso da Renata, no caso da... Eu tenho, Ibiapina, eu tenho todo o arcabouço das leis que estão, todo o detalhamento das leis orgânicas que regem o controle social institucionalizado aqui do município. Posso passar isso no e-mail, já passei isso para o Valmir. Agora você manda essa proposta de mudança que você falou. Sim. Vai mandar, daqui a pouquinho eu mando para todo, boto no grupo logo. Tá certo? Pronto. Tenho, isso aí já foi divulgado. Então está resolvido. Eu mando daqui a pouquinho, não é para vocês só da comissão, não. É para todo mundo que queira participar. Nós queremos dizer o seguinte, nós temos como é que a gente chama? Um grupo de WhatsApp do Setorial de Saúde. Aqui nós temos pessoas que não estão nesse grupo ainda. Então, nós temos que ver se a pessoa quer participar. O segundo caminho é que, para facilitar algumas pessoas que estão na militância da política pública de saúde, nós criamos uma lista de transmissão. Mas vocês sabem que a lista de transmissão, ela está no meu celular, ela só chega para quem tem o meu número cadastrado no seu respectivo celular. Então, é outro canal porque facilita, ele chega não no grupo, ele chega só coisas selecionadas sobre as políticas do setorial para cada pessoa que está naquela lista. Então, nós vamos dar uma dinâmica de publicização desses materiais para facilitar, digamos assim, o conhecimento de todos e todas. Tá bom? Valmir, a gente tem aquela biblioteca que essa questão dos integrantes do grupo poderem ter acesso, porque tem muito material que está com uma determinada companheira ou um companheiro. E a gente tem numa biblioteca, os companheiros que estão no grupo, eles vão ter acesso. Então, se ele quer consultar um projeto, um livro, um texto e tal, está lá fácil na biblioteca, eu acho que isso ajudará também nessa parte de agilizar uma consulta. Ok, é um terceiro canal baseado no Google Drive, que vocês conhecem, né? Então, eu vou abrir essa biblioteca e nós vamos povoando com as informações e, logicamente, vocês vão receber um convite. E, para isso, eu preciso do e-mail. Não é o WhatsApp, é o e-mail. Então, quem não respondeu aquele questionáriozinho... Aliás, eu nem botei e-mail ali, ó. Mas é preciso do e-mail. Vai ter que ter esse e-mail para ter acesso ao Google Drive. Okay? Tem e-mail não, só tem telefone. É verdade. Não tem só o e-mail. Mas, para fazer isso que o Erismar está propondo, depois eu peço pelo WhatsApp, eu peço o e-mail de vocês para a gente criar esse novo, digamos, espaço. É uma biblioteca virtual que vai lá conter, melhor dizendo, todo esse material que a gente vai produzindo e julgando que seja uma coisa do interesse coletivo. Tá bom, pessoal? Valeu, Valmir. Um abraço grande, boa noite, muito obrigado para todos e todas. Tchau, tchau.